Primeiro eu queria falar sobre a pressa em avaliar jovens, né? E um pouquinho antes de começar a temporada, a gente estava na temporada de fazer redrafts, eu e o Mesa. E quando a gente fez o redraft de 2021, eu mantive o Kuminga em quinto. Né? Eu falei, bom, foram 2 anos até agora. Concordo, nesses 2 anos, nada indica de fato que ele seja um top 5. Mas eu vi o Warriors nesses 2 anos. Eu vi que o contexto não ajudava nem um pouco, que ele nem teve as oportunidades que ele tinha que ter. E já desde 2021 eu falo que ele chegou muito cru e que eu não esperava nada dele nos primeiros 2 anos. Então por que depois de passar esses 2 anos onde ele não teve oportunidade e de fato se provou muito cru e eu realmente não devia esperar nada dele, por que agora eu vou de repente falar que ele é um bust? Né? E esse foi o meu argumento lá. Ao mesmo tempo, óbvio, embora não é bom você ter pressa em avaliar jovens, principalmente do lado negativo. Às vezes acontece de alguém já estourar de cara e aí você não pode mais ter dúvida. Imagina depois do primeiro ano lá de 2018? Enfim, do draft do Luka. Imagina depois de... Estão ali em 2019 e alguém tentar insistir que o Luka não é o número 1. Óbvio que o Luka é o número 1. Beleza, a gente viu já o suficiente para nunca mais ter essa dúvida. Então, beleza, às vezes acontece. Às vezes alguém é muito outlier que já dá para cravar no lado positivo. Cara, no lado negativo, quase nunca dá. É muito difícil dar. Às vezes dá. Às vezes dá. Às vezes a pessoa teve as oportunidades. Às vezes a pessoa... Tá claro que não é bom, sabe? Mas muitas vezes não. E às vezes mesmo parecendo que tá claro, olha o Lauri Markkanen aí. Você podia falar, cara, ele tá lá com o papel, o mesmo papel, blá, 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 e do nada. No terceiro time, no 6º ano dele, ele foi lá e virou o jogador que a gente esperava desde aquela primeira boa temporada dele. Teve uma boa temporada de novato. E aí que criou esse hype e tal, nunca mais evoluiu. E do nada, depois tava lá. E muita gente vendeu as ações do Lauri, muita gente foi segurando. E quando finalmente acho que todo mundo tinha vendido as ações do Lauri Markkanen, ele foi lá e jogou muito. Então é difícil, sabe? Você falar, não, esse aqui é um bust, certeza, porque são jovens, o contexto é complicado, né? E esse era o argumento que eu tava querendo dar quando eu ainda peguei o Kuminga. Falei, foda-se, cara. Eu só quis deixar claro que é cedo. Se eu realmente acho que o Kuminga vai ser um top 5 da classe, provavelmente não. Provavelmente não. Eu ainda acho que ele pode ser bom. Bem bom, sabe? E pode ser top 5. Sem dúvida ele ainda pode ser top 5 dessa classe. Até porque não tem ninguém até então, quando a gente fez o draft, não tinha ninguém que você falava, não, tá claro, esse cara aqui é uma certeza. Igual teria o Luka num outro ano, ou o Ja Morant e o Zion em outro ano e tal. Não tem. Jalen Green, segundo ano bem abaixo do que a gente gostaria. Não teve um salto, a eficiência caiu. Não vimos melhora na tomada de decisão dele, no poder de criação própria, no entendimento do jogo. Evan Mobley, segundo ano super decepcionante. Cleveland down all in, esperando que já, porra, encontramos o Evan Mobley, o Garland e tal. Estagnou, nos playoffs foi horrível. Bem preocupante. Deu toda a pinta de ser um jogador comum, um bom defensor, tal, nada mais que isso. Scottie Barnes teve um segundo ano pior que o primeiro. Bem menos eficiente. Muita dificuldade nas tomadas de decisão. Realmente teve muitos problemas ali, né? Junto com o Toronto. E o Toronto não conseguiu pegar a playoff. Boa parte porque o Scottie Barnes não foi o jogador que se esperava também. Óbvio, ele não é o único problema. E o contexto também piora a situação dele, né? Mas é um fato, ele não teve o segundo ano. Então você vai indo, Suggs, porra, o segundo ano dele foi horrível, cheio de lesão,
não conseguiu ser titular do time de Orlando. Josh Giddey ficou cada vez mais claro no segundo ano que ele era um problema de encaixe no time, que talvez ele seja o cara a ser trocado no futuro. Já tinha muita gente falando disso no off-season. Então você vai passando por aquela classe, você não tem nenhuma certeza de nada. A única certeza que você tem é que o Franz Wagner vai ser um puta bom jogador. Mas quão bom também, você não tem. E mesmo aí, você desce um pouco no draft, o cara que mais se destaca lá para baixo, que é o Alperen Sengun, você ainda tinha dúvidas. Porque até então ele ainda não tinha conseguido virar o pivô titular do Houston. Óbvio, a gente achava que era burrice do treinador. Mas a gente ainda tinha que ver ele com o Udoka, se ele ia sobreviver. Porque o Udoka, cara, se não jogar minimamente bem na defesa, não importa quão bom você vai ser no ataque, você está fora e vai jogar o Jeff Green, tá ligado? Foda-se. Então ainda era TBD, por mais talentoso que seja o Sengun no ataque. E esse foi o ponto que eu quis fazer naquele redraft. Tô feliz que eu fiz o ponto. E agora finalmente o Kuminga tá tendo uma oportunidade, né? São vários jogos seguidos como titular desde que o Draymond Green foi suspenso e ele tá indo bem, cara. Ele tá indo bem. Agora ele tem 21 anos. 21 anos. A idade de vários caras que são draftados. Tá indo bem. O ataque é melhor com ele, a defesa é melhor com ele. Ainda tem problemas. Ainda tem umas tomadas de decisão ruim. Ainda às vezes tá longe de ser um puta jogador. Mas já não parece o bust que parecia. Se agora eu falo, não, viu? Ele é top 5. Não tô falando isso. Eu continuo achando que ele ainda não mostrou nada para falar que ele é top 5 dessa classe. Mas o que eu tô falando é que é cedo. Tem que ter calma. Tem que ter calma com os jogadores. Principalmente para avaliar negativamente. Porque para avaliar positivamente, a gente pega o próprio Warriors, você já pode avaliar positivamente o Podziemski e o Tracy Jackson Davis. Foram já 2 steals, tá claro. Agora, também não dá para falar que não, o Pods é top 5 certeza dessa classe. Não, porque às vezes o jogador vai bem num contexto ali e tal, depois cai, depois não mantém. Você lembra como a galera tava altíssima no Jordan Poole na época, né? Já acabou o hype do Jordan Poole. Agora, na verdade, ele é muito criticado. Então, mesmo pro lado positivo, às vezes tem que ir com calma. Mas é mais fácil você entender que o cara é bom do que ter certeza que o cara é ruim, porque às vezes o ruim é só contexto, às vezes o contexto seja do time, seja do jogador, o desenvolvimento, a relação com o técnico, alguma coisa no lado familiar, pessoal, algum problema de saúde, mano, tem 1000 variáveis, 1000 variáveis. E até hoje eu não sei qual foi a variável que finalmente fez o Lauri Markkanen jogar basquete. Eu não faço ideia. Eu tô louco para que algum dia alguém escreva a história e conte essa história, eu possa contar a história na Tocopédia de como que o Lauri Markkanen virou a chavinha. Até hoje eu não sei. Foi a ausência total de pressão em Utah? Porque ele já tinha esse papel em outros lugares, sabe? Ele podia ter feito isso em Cleveland, ao lado do Mobley, Garland, etc. Não fez. Ele podia ter feito em Chicago. Sei lá, não sei o que é. Então é muito difícil avaliar negativamente. Um caso claro, recentemente, é o Kobe White, né? O Kobe White está no 5º ano dele na NBA. 5º ano dele na NBA. Ele teve um bom segundo ano, né? Ele fez 15 pontos de média, 5 assistências, effective field goal na casa dos 50%, não é mal, chutou 36% de 3. Sempre arremessou bem, né? A pior temporada dele foi a de novato, arremessando 35%, mas era um cara que tinha dificuldade nas tomadas de decisão, finalizava mal no aro, muito fraco, vários problemas no jogo do Kobe White, né? E ele foi perdendo espaço no Chicago Bulls. Depois do segundo ano, onde ele foi titular a maior parte do ano, jogando mais de 30 minutos, nunca mais jogou mais de 30 minutos. No ano seguinte jogou 27 e começou só 17 jogos, dos 61 que ele jogou. E no ano passado só foi titular 2 jogos dos 74, jogou uma média de 23 minutos. E é óbvio, a média de pontuação caiu para 13,
depois para menos de 10. Só que teve uma fasezinha ali na reta final da temporada passada que estava jogando direitinho. E aí você pega a Preseason, você via que o papel dele era do armador titular e tal, e dava para ter uma esperança dele ter um bom ano, né? Mas nem eu que tinha esperança dele ter um bom ano e peguei ele no Fantasy, esperava que ele ia ser tão bom, porque não tem como saber que no quinto ano o Kobe White vai jogar tudo isso que ele tá jogando. E ele tá jogando muito. São quase 18 pontos de média, 5 assistências, 4 rebotes, menos de 2 turnovers, 56% de effective field goal. Mais de 50% de 2 pontos, 41% de 3, arremessando mais de 7 bolas. Ele cria o próprio arremesso. Ele faz a bola girar bem lá no time de Chicago. Ele tá mais forte, ele bate para dentro, ele consegue absorver contato e finalizar. Isso ele não tinha antes. Como é que você vai saber que o cara de fato vai pegar pesado na academia e ficar mais forte? Você não sabe. Não tem como saber qual vai ser a trajetória dos jovens. Muito vai ter a ver com o nível de dedicação deles. E a gente que está aqui fora, a gente não sabe qual vai ser o nível de dedicação do Kuminga. Qual vai ser o nível de dedicação do Jordan Poole depois daquela boa temporada. E não estou falando que é porque ele não se dedicou que ele está mal agora. Eu não sei da história dele. A gente não sabe. Mas é difícil nesse começo você ser definitivo nas avaliações. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quis fazer no redraft de 2021 e é o ponto que eu continuo fazendo. É muito cedo sempre. Não dá para falar que o Kobe White era um bust. Não dá para falar que o Kuminga era um bust. Você tem mais chance de falar que o Wiseman é um bust. Porque o Wiseman já teve as chances dele, né? E não consegue ficar em quadra em lugar nenhum. O Bagley teve todas as chances em Sacramento. Não é que o Sacramento draftou e não deu chance e foi tudo esquisito. Não, ele teve as chances. E eu era muito pró-Bagley. Pró-Bagley. Eu já abandonei o barco dele faz tempo. Porque tá claro. E mesmo esses, você me fala, pô, daqui 4 anos o Bagley vai estar lá sendo um cara importante, vindo do banco para um time que disputa para valer e tal. Porra, é possível, cara. Não vou falar que é impossível. Ainda é cedo, mesmo para ele. Mas, porra, aí você tem um pouco mais de base para cair fora total desse cara. Mas mesmo esse é difícil. O engraçado é que Detroit foi atrás de todos os busts do draft, né? Por quê? Porque o Troy Weaver gostava desses caras na época do draft e viu eles dando sopa e falou, não, porra, irado, poder pegar o Bagley por isso, eu poder pegar o Wiseman pelo Sadiq Bey, sendo que eu já tenho o Bagley, Duren, Isaiah Stewart, um monte de bigs e eu preciso de arremessador, bora. E é isso que fode o time, né? Péssimas decisões do Troy Weaver, que é provavelmente o pior dono da NBA ao lado da Ginny Bussard. Péssimo. Então é isso, tem que ter calma. Então você pega agora o draft de 2023, nosso draft atual, e legal, o Podziemski parece ser um steal. Parece mesmo. Ele é muito inteligente. E isso é diferente, né? Porque às vezes o cara vai bem porque tá arremessando bem. Mas não é isso, né? O Podziemski tá indo bem na defesa, o Podziemski toma boas decisões. É um cara que dá para ver que é um competidor nato. É inteligente. Tem todos os fundamentos, faz tudo bem. O Hackers, eu tava alto no Hackers, né, pro draft. Eu queria que o Lakers tivesse pegado ele, falei 1000 vezes. Se é para pegar alguém pronto, é para pegar o Hackers. Se é para pegar alguém com upside, eu pegaria o Cam Whitmore. Saíram na 18 e na 20, o Lakers tinha o pick 17. Mas ok. O Hackers, cara, quando o Miami pega o Hackers, eu achei perfeito. O cara era muito bom em UCLA, mais veterano, já chega mais pronto. E tem todas essas questões, tem caras que já chegam mais prontos, você sabe que vai jogar melhor. O Hackers era óbvio que ele ia ser bom nesse ano de novato. Eu queria muito ter draftado ele no Fantasy. Eu sabia que ele ia ter um ano bom no Fantasy. Aí o Scoot Henderson é um armador, baixo, num time zoado.
Primeiro ano, jovem. Tem boas. Eu achei que ele ia ter um ano bom de novato. Eu não achei que ia ser difícil do jeito que tá sendo. Mas é normal ser difícil. Não dá para se desesperar e falar que ele é um bust. Mano, Amen e Alçar são caras que, pelo menos do lado do arremesso, obviamente iam chegar mais cruz. O Amen numa situação onde o time tá apostando mais em veteranos. Pegaram um veterano para a posição dele, o Fred VanVleet. O Jalen Green já tá lá há um tempão. Óbvio que ele vai ter menos espaço. O Alçar tá no pior cenário, que é um time sem arremesso e ele não tem arremesso, e o time precisa de arremesso e ele não tem arremesso. Mas ele é monstro defensivamente. Vai ter que ter calma. O Bilal, Coulibaly, chega muito cru. Óbvio que vai demorar para ele virar o jogador que ele pode virar. Tem que ter calma. E por aí vai. Então, óbvio que tudo indica que o Jordan Hawkins de fato seja um dos melhores arremessadores dessa classe, um jogador que vai contribuir para times vencedores e tal. Ele mostrou isso na oportunidade que ele teve. E ó, agora depois, voltaram os jogadores, Trey Murphy tá de volta, Herb tá de volta, Alvarado tá de volta, CJ McCollum tá de volta, ele não tá jogando. Só que a gente já viu ele jogando, jogando muito. Então já dá para saber. Imagina se ninguém nunca tivesse machucado, ele não teria tido minutos até agora. Você tá falando, esse Jordan Hawkins aí não... Não, mano, é difícil ter oportunidade, nem todo mundo chega num lugar bom. O Brandon Miller chegou num papel para ele lá em Charlotte, era muito bom. Inclusive, a gente fala, né? Charlotte draftou por fit. Então tá lá, Brandon Miller, ó a posição. Aí ainda, pô, PJ Washington machuca às vezes. Agora o Coisa tá machucado por um tempão, Gordon Hayward. O Miles Bridges perdeu o começo da temporada. Então sempre teve um espaço ali para ele desempenhar. Ajuda. O contexto ajuda. O papelzinho dele tá lá. Brandon Miller, por sinal, tá sendo bem melhor do que eu esperava, tá? Bem melhor do que eu esperava. Isso quer dizer que ele é o segundo melhor dessa classe? Eu ainda duvido muito. Eu duvido que ele seja top 5 dessa classe, tá? Sigo duvidando. Mas pode ser, eu posso estar errado nessa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas é só para falar que tem que ter calma. Ninguém é um bust no primeiro ano.